Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou trazer um tema relevante que a maioria dos vendedores, às vezes até por falta de conhecimento, não segue. Num processo de vendas, como o nome já diz, existe um processo que deve ser respeitado, porém alguns, às vezes, acabam negligenciando esses passos, ou por falta de conhecimento, por não saber, ou, às vezes, o que é pior, já sabe que tem os processos, sabe que tem os passos a serem respeitados e acabam negligenciando isso, tentando avançar e pular algumas etapas, e aí a gente já sabe que no final o bolo não saiu como deveria, desandou, porque tem um processo a ser respeitado. Eu vou passar religiosamente por todos esses passos, um por um, de forma intencional. Vou falar relativamente o que é realmente cada um deles, o que tem de valor, o que necessariamente a gente tem que respeitar em cada processo, para a gente no final poder ter uma excelência em vendas e poder ter uma capacidade melhor num processo mais bem elaborado, mais bem desenhado. O primeiro passo num processo de vendas sempre vai ser a prospecção, ou seja, tu precisa ter alguém para atender. Como é que a gente tem? Às vezes a gente prospecta por telefone, a maioria das pessoas se prospectam por telefone, e aí a gente já começa com um dos primeiros vilões que a gente tem no processo de vendas, que é as objeções. É ali que a gente começa já a enfrentar algumas emoções, mas a gente vai falar isso mais lá no final. O processo de prospecção, ele tem por si só conectar uma pessoa que não te conhece e poder assumir contigo um próximo passo. Aqui já começa um processo interessante, porque dependendo de como tu fala, de como tu te porta, te comunica, essa pessoa vai aceitar se encontrar contigo no próximo passo, fazer uma reunião, aceitar ouvir o teu projeto ou o teu produto, dependendo como tu te comportar na prospecção. Um detalhe importante no processo de vendas na prospecção é que tudo é medido aqui. Não adianta a gente prospectar 1 ou 2 clientes e ter certeza que a gente vai atender 1 ou 2 clientes. A maioria, a lei das médias, diz que a gente tem que ter uma quantidade maior de prospecção, ou seja, a gente tem que captar mais pessoas, falar com mais pessoas, porque a gente já tem certeza que 30% vão dizer não de cara, 30% vão te gerar objeções e 30% em média vão dizer sim. Algumas pessoas a gente não vai conseguir falar. Essa é a lei das médias. Passando pela prospecção, que é o primeiro processo em vendas, a gente vai para a abertura. E essa parte da abertura, muitas pessoas, eu vejo que muitos profissionais que não têm a habilidade em vendas gastam muito tempo e energia. O que a gente tem que mais prestar atenção numa conexão com o cliente? Primeiro que a gente tem poucos minutos para gerar uma boa impressão. Como é que a gente gera uma boa impressão? A gente tem pouco tempo para isso. Como a gente está vestido, como a gente se porta com esse cliente, qual é a apresentação pessoal que a gente tem, a gente foi recomendado por alguma pessoa, essa pessoa, a gente consegue gerar credibilidade em alguns poucos minutos, dependendo de como a gente chega, como a gente abordou esse cliente lá na prospecção por telefone. A gente tem pouco tempo para isso. Eu vou te falar algumas coisas que eu acredito ser interessantes, que a gente precisa tomar cuidado, tá? A primeira delas é o tom de voz. Ou seja, a primeira coisa que a gente tem que identificar é o perfil desse cliente. Se ele é um perfil que fala alto, fala rápido, que é mais dominante, a gente não vai conseguir falar com esse cliente com um tom de voz baixo ou mais devagar. Percebe que tom de voz aqui é o volume e a velocidade. Ou seja, a gente não vai conseguir falar em tons diferentes. Vai ter uma dissonância aqui e isso vai retardar o teu processo de vendas. A gente sempre vai ter que se conectar com esse cliente de forma com a voz. A gente vai ter que falar igual a ele ou pelo menos o mais parecido com ele. Segundo, é a fisiologia. A gente vai ter que se comportar como esse cliente se comporta. Por quê? Por duas razões. Primeiro delas, a gente tem uma parte no nosso cérebro que entende quando as pessoas estão em harmonia com a gente, ou seja, se essa pessoa está sentada com a perna cruzada ou se ela está jogada na cadeira, obviamente não vai se jogar igual a ele, mas a gente chama isso de rapport. A parte da fisiologia ela é muito interessante porque a gente vai conseguir
mostrar para o nosso cliente de forma inconsciente que a gente é igual a ele, que a gente é parecido com ele, semelhante a ele. Automaticamente ele vai ter uma noção que a gente é confiável. Isso não é uma coisa que a gente faz sem querer, isso é uma coisa que a gente faz de forma intencional. Percebe que esses primeiros minutos que a gente tem na abertura, a gente tem que se conectar no que a gente quer. A gente quer se conectar com esse cliente para quê? Para fazer com que esse cliente entenda o que a gente está levando para ele e aceite seguir o processo de vendas. Aqui a gente vai ter micro compromissos que a gente vai começar a fechar desde o início até o final da venda. Ou seja, dependendo de como tu vai jogar esse jogo aqui, esse teu cliente vai te acompanhar ou não. Então a gente vai ter que começar a fazer isso desde o início, de forma intencional, até o final do processo. Principalmente, esse tempo que a gente tem de abertura, esses poucos minutos, eles são dedicados a você, a gerar autoridade. Ou seja, esse tempo que tu tem, esses poucos minutos que tu tem, tu vai ter que gerar autoridade e esse cliente vai ter que te respeitar. Aproveita esses minutos para poder falar experiências que tu teve, processos que tu já passou com clientes parecidos com ele e de como tu conduziu esses processos. Fazer com que ele se sinta à vontade contigo e entenda que tu vai ser uma pessoa que talvez vai levar uma solução para ele que ele talvez nem saiba ainda, mas ele vai te respeitar e vai entender que tu é um profissional na medida que ele possa contar. A gente vai ter 3 coisas que a gente vai precisar responder nessa abertura. Primeira delas, papel e caneta na mão aí. Quem é você? Então tu vai, de forma intencional, tu vai falar, de forma rápida também. O que tu faz? Quais são os benefícios que talvez ele vai ver em ti que são interessantes para ele? A gente não vai falar de nenhuma característica de produto nem de empresa ainda. A gente está falando só da gente. Esse período é para a gente despertar a nossa autoridade e que ele perceba essa autoridade também. Segundo, por que a gente está ali? O que a gente realmente foi fazer ali? Quando a gente coloca as coisas na mesa de forma intencional e o mais rápido possível, a gente consegue evitar ao longo do processo objeções. E principalmente, a gente não quer gerar objeções agora, tá? A gente está gerando a nossa autoridade e credibilidade naquilo que a gente está disposto a fazer. Então, seja rápido, seja breve nesse processo. E segundo, ele tem que entender, e tu tem que deixar claro, que tu tá ali para fazer perguntas. Isso tem que ser tranquilo para ele e para você. Ele tem que entender que tu tá ali e vai fazer perguntas para ele ao longo do processo. E ele tem que te dar esse direito de fazer perguntas, tá? Uma dica que eu te dou é: a gente vai falar sobre coisas que eu vou precisar perguntar algumas coisas para ti. Então eu vou te pedir licença quando eu for fazer essas perguntas, ok? Quando a gente faz esse acordo, ou de outra forma, que talvez seja mais conveniente para ti, a gente já mostra que a gente vai precisar perguntar. E ele vai concordar contigo em te responder essas perguntas. Passa o mais rápido possível, tá? Sempre, passa para os negócios, o mais rápido possível que tu puder. Esse é um período que não é tão importante agora para ti, quanto é um período de perguntas. Lá na frente a gente vai ter mais tempo para fazer perguntas e é um período mais produtivo. Essa abertura, basicamente, ela é para te gerar autoridade, então a gente vai passar rápido por aqui. O que eu vejo muitas pessoas, às vezes, perdendo o time aqui? Quando querem falar de futebol, falar do tempo, ou falar do feriadão que está chegando, falar sobre assuntos aleatórios, e perde muito tempo. Por que isso é confortável de fazer? Primeiro, que às vezes os vendedores mais sem habilidade, eles gostam de perder esse tempo porque é mais confortável para eles. Eles diminuem as emoções de ansiedade, ou receio, ou medo que eles estão enfrentando. Então essa é uma parte que eles gostam de falar. O que acontece é que perdem o tempo. Quando chega no período de perguntas lá na frente, uma que talvez não dê tempo e outra que talvez já está tão incessante aquela conversa que talvez o cliente vai te responder de forma até rápida e sem muito fundamento. Essa é uma parte importante, dependendo da credibilidade que a gente conseguir desenvolver nesse cliente, ele vai ver que a gente está ali para fazer um negócio, que a gente já deixou isso claro, e ele vai aceitar seguir os processos dessa venda contigo. Uma outra dica que eu acho relevante a gente falar aqui, não fala sobre soluções do teu produto já de cara na abertura. Tampouco falo de empresa. O processo de abertura, a gente tem que ter
conhecimento que é gerar autoridade. Esse é um período que é para ti mostrar o que tu veio fazer, quem tu é e o que tu está representando. Mas basicamente para esse cliente te entender e te respeitar, para a gente poder seguir para o próximo nível. Okay? Então esse é um processo de abertura, ele tem que ser rápido. O próximo passo, o terceiro passo, é o processo de investigação. E esse, talvez, do processo todo, ele é o de maior valor para ti. E vejo muitos vendedores inexperientes se perdendo aqui. Tá? Por quê? Porque ele vai abordar perguntas. A gente vai fazer um resumo aqui de algumas perguntas, tá? Baseados no livro Spin Selling, onde tem o acrônimo das 4 letras, com cada um tipo de perguntas. Essa, de novo, é a etapa mais importante do teu processo de vendas. Por que eu vejo que muitos negligenciam essa etapa aqui? Primeiro, que não sabem fazer perguntas, e o que acontece? Gera objeções lá na frente, porque o profissional ele não teve habilidade suficiente para gerar perguntas, para formar perguntas inteligentes e para fazer esse cliente que já foi conectado contigo na abertura a responder. Então é um processo detalhado e eu vou procurar fazer ele passo a passo, para que a gente possa acompanhar e entender de como é que a gente consegue fazer isso. Essa é uma parte importante porque a gente vai despertar o nosso cliente para efetivamente o que a gente está trazendo aqui. A gente vai procurar extrair de forma lógica perguntas para que o teu cliente consiga entender aonde que ele está situado e responder perguntas porque de forma estratégica e intencional tu consiga conduzir isso. Então a primeira pergunta, a primeira parte das perguntas é uma pergunta de investigação da situação dele. Aqui geralmente a gente faz perguntas mais aleatórias, mais fechadas. A gente faz poucas perguntas. Quanto tempo tu trabalha nesse segmento? Se ele tem outros sócios? Se ele é casado? Se ele tem dependentes financeiros? Coisas que vão interessar dependendo da tua estratégia e dependendo do que tu está levando de solução para esse cliente. Então, geralmente, as perguntas de situação é para entender coisas básicas do teu cliente. A gente vai entrar agora na terceira etapa do processo de vendas, que é a investigação. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração é objeções a gente sempre vai enfrentar, seja no final, seja no início. A minha dica é lida com isso o mais rápido possível. Desde o início do processo de vendas, se tu puder lidar com objeções. O que significa isso? Lidar com o processo de objeções é colocar as coisas reais na mesa, o mais cedo possível. Eu vejo que as pessoas gostam, às vezes, de viver na ilusão, de negligenciar alguma informação, e às vezes vê que teu cliente não entendeu de forma correta tal coisa, a gente percebeu aquilo e a gente passa mesmo assim sem dar a devida atenção para esse processo. Então, quando a gente desenvolve essas objeções desde o início da conversa, ela vai ser ótima. Por quê? Por duas coisas. Primeiro, que a gente vai ganhar tempo, ou seja, se esse cliente efetivamente não estiver te acompanhando no processo ou não estiver tão interessado, a gente já vai saber ali no início. Isso vai nos evitar energia e passar por um processo longo de vendas que talvez não vai dar em nada. E segundo, gera mais credibilidade. Quando a gente para o processo de vendas e pergunta para o cliente se efetivamente está claro aquilo, se ele está entendendo, se aquilo ali que a gente está fazendo é por um motivo e explicar esse motivo, além da gente gerar mais credibilidade, a gente tira as barreiras que desde o início para o cliente. E aí o processo fica mais leve. O objetivo é não deixar uma ruptura, não deixar algum enfrentamento desde o início. Tem que ser claro, quanto mais cedo possível. Perguntas que posicionem o cliente para a gente entender aonde realmente ele está. Por exemplo, há quanto tempo você usa esse equipamento, dependendo do produto que tu estiver levando? Ou há quanto tempo você já trabalha nessa empresa? Tu é o único proprietário? Enfim, perguntas que talvez sejam perguntas mais fechadas, que ele vai responder sim ou não, mas que a gente vai entender e vai ter um diagnóstico já um pouquinho no início do que ele está. Essa é uma etapa que geralmente a gente pode colocar storytelling. Storytelling é um processo que a gente faz, dependendo do que tu trabalha, fazer uma história para correlacionar aqui um pouco do que a gente já começa a fazer. Aqui a gente já começa a desenvolver uma conexão com o cliente. Percebe? Todo o ato
de vendas, ele tem uma tendência a tu entregar alguma coisa e essa pessoa te dá outra. A forma mais simples que a gente tem de fazer é usando, às vezes, histórias. Por que as histórias é interessante aqui? Porque quando eu conto uma história para ti, eu vou usar uma parte do meu cérebro e quando tu ouve, tu usa a mesma parte desse cérebro. O que acontece é que há uma sintonia, uma harmonia. E quando os dois cérebros estão fazendo a mesma coisa, eles não estão em dissonância, há uma conexão maior. E é o que a gente quer. A gente está construindo uma conexão com o cliente do início ao fim. Essa é uma parte importante. Essa etapa a gente vai iniciar com a etapa de perguntas de problemas, ou seja, a gente já passou pelas etapas de perguntas de situação, onde a gente entendeu um pouco do cliente, e agora a gente vai para a etapa de perguntas de problema. Tu vê que tudo tem uma lógica, tem uma sequência que a gente está construindo aqui com o nosso cliente, tá? A ideia de perguntas de situação, storytelling, onde a gente consegue conectar um pouco mais a emoção desse cliente, tudo tem um porquê. Aqui, dependendo da conexão que a gente já está com esse cliente, a gente vai começar a perguntar coisas que são problemas para eles, que talvez ele esteja enfrentando e talvez não saiba. Alguns dos exemplos que eu vou te colocar aqui. Essa é uma operação difícil de executar, dependendo se esse cliente tem uma indústria e trabalha com algum produto ou alguma máquina. Você está preocupado com a qualidade atual do teu serviço? Talvez ele vai responder sim ou não. Dependendo do perfil da resposta que ele está dando, a gente vai conseguir impulsionar isso ou gerar mais conexão com o nosso cliente. Essa é a ideia. Esse tipo de pergunta tem por objetivo desenvolver problemas ou insatisfações com o produto atual dele ou o serviço que ele está. A gente vai conseguir saber isso se a gente souber perguntar. E, de novo, a gente só consegue perguntar, e a pergunta de forma genuína, se a gente começou lá no início da abertura, gerando credibilidade e gerando uma conexão genuína com o cliente. Senão, ele não vai responder. As perguntas de problema são a matéria-prima do que a gente vai estar trabalhando com ele. Por isso que é uma parte tão importante do processo de investigação, saber fazer perguntas. Se a gente não tiver habilidade o suficiente para fazer perguntas corretas e entender qual o problema ou insatisfação do cliente, a gente não vai conseguir entregar nada e não tem resolução nenhuma de problema. Então, se a gente não consegue diagnosticar nada, a gente não consegue vender nada. O objetivo de perguntas de problema é a gente entender uma dor latente desse cliente e procurar, após as outras perguntas, resolver esse problema, apresentar uma solução para ele. Tá? Dentro de um processo de vendas, todo o ato humano é desenhado em duas ações apenas. Ou para aliviar uma dor que esse cliente tem, ou para gerar prazer para ele. Ou seja, o que eu quero te dizer com isso? A dor que esse cliente tem de botar a mão no bolso e pagar pelo teu serviço tem que ser menor do que a dor que tu está solucionando para ele. E a gente só vai conseguir isso através de perguntas. Tá? Eu vejo que todos os vendedores que são medianos ou medíocres, eles não têm habilidade e inteligência de fazer perguntas. Então, por isso que esse é um processo para estudar. É um processo que a gente tem que treinar. Não é de uma hora para outra que a gente aprende a fazer isso. Mas é com uma constância. É fazendo, conversando, fazendo reuniões e aplicando de forma diária e de forma intencional, um pouquinho em cada reunião, novas perguntas para ir se desafiando. Tá? Isso aqui vai mexer um pouco com as tuas emoções também, mas isso faz parte do processo. Aqui, dando sequência no processo de investigação, depois que a gente fez as perguntas de situação e perguntas de problemas, a gente vai entrar no que a gente chama de perguntas de implicação. É o I do Spin Selling, que eu disse, que é o acrônimo de 4 letras. O processo de implicação é a gente pegar o problema que esse cliente tem e implicar ele a não solucionar. Por exemplo, o que ele pode realmente fazer com que ele não solucione esse problema, que pode agravar ainda mais esse problema. Por exemplo, como que esse problema afetará o seu faturamento ou sua rentabilidade no futuro? Ou seja, se ele tem um problema de gestão ou de algum problema de gargalo na empresa dele, se ele não solucionar isso, qual o problema que isso pode rentabilizar para ele no futuro? Percebe uma coisa, ele talvez não tenha nem identificado que tenha um problema de gargalo, talvez a gente conseguiu saber isso nas perguntas, mas a gente vai despertar ou implicar ele a entender o que isso pode remeter num processo de rentabilidade futura, ou que efeito teria essa ação se a gente não alterasse isso agora, fazer ele pensar. O objetivo que a gente tem de vendas, às vezes, nem é mostrar o teu produto ou a capacidade que tu tem de vender, mas é fazer ele entender que precisa e te comprar.
Esse é o objetivo que a gente estuda, por isso que a gente, de forma intencional, coloca perguntas, porque isso vai colocar na cabeça do cliente e ele vai falar. E quando ele fala, ele está se ouvindo. Talvez, se ele não mudar agora, o que isso pode dar de problema para ele no futuro? O objetivo é explorar as suas consequências, pegar os problemas e ver que consequências teriam isso no futuro. Esse é o objetivo de perguntas de implicação. Eu percebo que profissionais de alto desempenho ajudam os clientes a entender os problemas que eles têm e mostram a solução. Talvez eles nem saibam que isso poderia prejudicar eles no futuro, mas numa conversa e de forma estruturada, de forma correta, a gente vai conseguir sanar isso na cabeça dos clientes. Aqui é um modelo de perguntas que a gente vai gerar um enorme desconforto no cliente. Ou seja, esse problema já é dele. Talvez ele não saiba que isso vai poder gerar um problema maior. A gente só trouxe esse problema para a superfície. Essa é a habilidade que eu acredito ser fundamental para os profissionais de alta performance, que eu vejo que profissionais que não têm tanta habilidade, às vezes passa até batido. Simplesmente apresenta o produto, as características, os benefícios, é a da literatura antiga, característica e benefício. Mas quando a gente pergunta de forma intencional e mostra as qualidades e as consequências disso no futuro, esse cliente começa a mudar e começa a te perceber também até como um profissional de maior valor. Aqui que a gente já está andando no processo de vendas, a gente já passou pelo processo de prospecção, de conexão com o cliente, de abertura, depois a gente passou pelo processo de investigação e agora a gente vai para a quarta etapa, que é de demonstração de solução. A gente vai continuar usando perguntas, só que essas perguntas agora são de necessidade e solução. Dentro de um cenário de perguntas que a gente está entendendo a situação do cliente, entendendo o problema que ele tem e mostrando a implicação desse problema de não resolver, agora é a hora que a gente vai mostrar uma solução para isso. Tá? E a gente faz isso com perguntas de novo. Por que perguntas? Percebe que esse é um momento importante de perguntas, porque sempre que a gente pergunta, a gente tira a nossa autoridade de questionar a nossa vontade, a nossa posição, a nossa decisão, e a gente passa isso para o cliente. E a gente só consegue fazer isso através de perguntas. Então, quando a gente está numa etapa que a gente entendeu o problema, a situação do cliente, a gente entendeu o problema dele, a gente implicou esse problema dele, agora é a hora de a gente levar a solução, mas a gente vai perguntar para ele. Sempre num processo de vendas, quando a gente se coloca na posição de perguntar, qual é o objetivo disso? A gente se coloca numa posição genuína, generosa e que passa a responsabilidade para o cliente, por isso que a gente pergunta, ou seja, ele vai ter que decidir em responder ou não, ele vai interpretar a pergunta e gerar a resposta e se ouvir falando, então vai entender que é importante para ele ou não. Eu vejo alguns profissionais às vezes atropelando esse processo, onde eles se colocam respondendo para o cliente uma coisa que talvez eles achem que é importante para eles. Por exemplo, eu acredito que seja importante resolver isso. Eu acredito que isso seja relevante tu resolver agora e não retardar isso. Talvez para o cliente não passe isso na cabeça dele e a gente vai gerar uma dissonância cognitiva. Ou seja, num mundo ideal, no mundo real, talvez isso seja importante para relacionar e para solucionar agora, mas talvez para o cliente não. Então isso possa dar uma dissonância cognitiva, ou seja, vocês se desconectam e isso gera um problema, uma objeção lá na frente. Alguns exemplos de perguntas de situação. Por exemplo, é importante resolver esse problema? A gente trabalha perguntas com conotação que, dependendo da qualidade dessa pergunta, o cliente vai se conectar contigo de forma emocional mais ou menos. Por exemplo, caso eu consiga levar uma solução que te alivie, isso seria relevante para ti nesse momento? A gente está sempre qualificando os nossos clientes. Primeiro que talvez a gente possa gerar uma objeção logo em seguida e a gente vai resolver essa objeção, ou a gente vai deixar esse cliente e não perder tempo com ele, não perder mais energia. Então o objetivo é a gente estar sempre perguntando de forma intencional e estratégica, mas com o objetivo de sempre qualificar esse cliente. O objetivo que a gente coloca as verdades sempre na mesa é para poder antecipar e ganhar tempo dele e o teu também. O principal objetivo dessa
etapa de perguntas de necessidade e solução o cliente ele tem que focar na solução e não mais no problema. Percebe uma coisa, quando a gente começou a conectar esse cliente de forma, qual é a situação dele, depois a gente fez perguntas para ele de problemas, depois a gente fez perguntas que implicavam esses problemas, agora a gente quer gerar uma solução e a gente quer botar esse cliente lá no pedestal, solucionando, como se ele já tivesse solucionado. Qual o objetivo disso? A gente sai de uma dor e a gente entra num prazer. O objetivo é esse. O cliente nessa etapa, ele tem que estar muito mais focado na solução e de que forma a gente vai poder fazer a solução para ele do que no problema. Esse limbo, essa parte de dor, a gente já passou. Agora a gente está no processo de solução desse problema e tu é o profissional que tem competência para fazer isso. Um estudo que foi publicado recentemente, e eu acho isso fundamental para a gente entender a qualidade dessa etapa de perguntas de necessidade e solução, é que para todos os clientes que foram entrevistados nesse estudo, os clientes relataram que esse processo de necessidade e solução é visto como positivo, construtivo e prestativo. Percebe que, dependendo da capacidade, da qualidade que tu tem como um profissional de vendas, esse teu cliente ele vai ver o teu trabalho como produtivo, ou seja, talvez dependendo da tua qualidade, tu conseguiu desenvolver nele um problema que talvez ele não sabia que tinha, tu implicou ele nesse problema e agora tu apresenta uma solução. Eu acho que esse é o processo do profissional consultivo, tá? Do profissional de vendas. A gente ter habilidade e desenvolver essas habilidades para a gente desenvolver isso. Agora tu imagina essa construção de perguntas que a gente fez, perguntas de situação, perguntas de problema, perguntas de implicação e perguntas de necessidade de solução, onde a gente constrói uma parte dolorida no cliente, onde a gente desenvolve o problema, a gente implica esse problema e a gente apresenta uma necessidade de solução. Por que é tão importante a gente seguir os processos e as etapas de venda? Porque imagina se eu for no início, lá na abertura, fazer uma pergunta de necessidade de solução. Quando eu vou apresentar, num primeiro contato com o cliente, se é interessante eu resolver isso para ele ou não. Talvez de duas uma, ou o cliente vai achar que tu é louco, que tu não sabe, ele não entendeu nada do que tu está apresentando para ele, ou a gente vai perder esse cliente já desde o início. Por isso que a minha dica é seguir os processos de forma correta, treinar esses processos, colocar perguntas de forma intencional em cada visita, não precisa fazer isso de uma hora para outra, mas faz isso com uma constância, trabalha isso de forma intencional, estuda, coloca perguntas dentro do teu mercado, do teu negócio, que sejam intencionais para o teu cliente e ajuda ele a achar uma solução e ele vai te dizer a solução ideal para ti, que talvez seja o teu produto. E depois que tu tiver isso validado, aí é só replicar. Repetir esse mesmo processo todas as vezes e aprimorando ele em cada reunião. Eu não tenho dúvida, teu processo de vendas vai crescer exponencialmente. E agora a gente vai para a quinta etapa, que é a de obtenção de compromisso ou fechamento. Essa parte é um pouco contraditória, tá? Porque eu entendo que todo processo de vendas, ele tem um início e um fim. Percebe uma coisa, às vezes a gente tenta negligenciar. Eu vejo profissionais tentando pular etapas e aí chega no final, ou por sorte do destino, o cliente fecha, mas na maioria das vezes tem uma objeção e esse negócio não é fechado, porque negligenciou algumas etapas ou pulou etapas. A gente pode acelerar os processos, não é errado acelerar. O errado é a gente pular etapas e negligenciar elas, né? De repente passar pelo processo de investigação, fazer direto um negócio de fechamento. Dependendo do tamanho dessa venda, a gente pode até fazer isso num único momento, fazer uma reunião, apresentação de resultados, obtenção de compromisso e fechamento do negócio. Isso, dependendo do volume da venda, pode ser feito de uma vez só. Mas, dependendo do alto grau do valor envolvido nesse processo, às vezes a gente quer retardar isso. Por que a gente tem esse objetivo de fazer um outro compromisso com esse cliente? Percebe que fechamento é desde o início, quando tu ligou para o cliente, ele já aceitou conversar contigo. Isso já é um micro fechamento, é um micro processo que esse cliente aceitou seguir num processo de vendas desenhado por ti. Então a gente já teve êxito lá. Quando a gente acompanha esse processo
de forma minuciosa, a gente faz perguntas de situação, problema, necessidade, solução, e a gente leva para uma obtenção de resultados, a gente já está fechando aqui com esse cliente. O que vai depender, ele dar o sim ou não no final. Qual o objetivo aqui? Eu gosto de uma citação que tem no livro Spin Selling, esse que a gente está colocando hoje como base do nosso estudo, que o livro fala: defina o fechamento como um comportamento utilizado pelo vendedor que implica em um compromisso que convida o teu cliente para um próximo passo. Isso é fechamento para ele. Fechamento não necessariamente é um contrato assinado numa primeira reunião, mas micro compromissos que fazem esse cliente se conectar contigo de forma genuína e emocionalmente e acompanhar todos os processos de vendas. Esse é o ideal. Geralmente em vendas grandes, o teu principal objetivo, num primeiro momento antes de um fechamento, é fazer o teu cliente aceitar se encontrar contigo num outro dia, para que de forma minuciosa tu consiga apresentar aquilo que tu estudou, aquilo que tu trabalhou, desenhou para ele. Qual o objetivo que a gente tem disso? Quando a gente encerra um contato com o cliente e a gente marca de novo, de forma intencional, para apresentar um trabalho com ele, esse cliente ele leva para casa aquelas perguntas de problema que a gente desenvolveu, aquelas perguntas de implicação, e aquilo fica martelando na cabeça dele, isso que a gente quer. E quando a gente se encontra com ele de novo, ele vê credibilidade no teu trabalho de novo, ele aceita as propostas que tu tem para fazer, desde que sejam congruentes e de forma conectada, de forma emocional com esse cliente também. Não pode ser fora, né? Mas o objetivo tem que atender ele de forma genuína. Eu vou listar aqui 4 passos para a gente poder fazer um bom fechamento. E a gente, de novo, a gente tem que seguir isso desde o início do processo de vendas. A primeira dica é dar atenção para a parte da investigação. Lembra que eu disse lá no início, a etapa de investigação é talvez a etapa mais importante de todo o processo de vendas. É onde a gente realmente se conecta com o cliente, onde ele entende, onde o nosso trabalho tem valor para ele e principalmente, onde a gente entende aonde que dói nesse cliente. E a gente vai levar isso no final uma solução para ele. Então, às vezes, quando a gente negligencia essa etapa, a gente vai estar colocando em risco lá na frente o fechamento. Essa etapa ela é importante porque o compromisso de uma venda talvez não saia a menos que o cliente entenda e perceba claramente a necessidade oferecida. Não tem mágica aqui. Eu já fiz vários vídeos sobre isso, sobre técnicas de venda. Nada adianta a gente ter habilidades e várias técnicas de vendas aqui se a gente não desenvolver uma necessidade no cliente. Não adianta a gente ter técnica de usar a sua caneta ou a minha, ou vai assinar em setembro ou outubro, a técnica do wow. A gente não vai conseguir ser assertivo se a gente não gerar uma necessidade e que o seu cliente perceba isso de forma clara. A segunda dica que eu vou te dar é checar todas as preocupações chaves do teu cliente. De novo, lá no início, quando a gente comentou, se ficar alguma dúvida durante o processo de vendas, é importante parar, conversar e revisar o que está em dúvida para o teu cliente, porque se a gente negligencia essa parte por uma intenção ou de forma intencional, que tu não quer resolver aquele problema ali, ou que talvez vai te gerar uma objeção, isso lá na frente vai estourar. Não tem mágica aqui de novo, tá? Então a ideia é a gente checar todas as dúvidas, tudo que ficou mal entendido desde o início até o final. Se a gente respeitar essas etapas que a gente está detalhando aqui, a gente vai ter mais sucesso no final. A terceira, resumo do compromisso. Isso aqui é importante, quando a gente apresenta, dependendo do tempo de reunião, quando a gente apresenta um processo, um diagnóstico para esse cliente, que vai levar às vezes 30, 40, 1 hora, esse cliente às vezes já nem sabe o que ele está ouvindo e perdeu. Sempre num processo de fechamento, antes de fechar, faça um resumo, apresente tudo que tem. Desde o início, de forma resumida, passa pelos tópicos que ele vai ter, detalhe todos os benefícios que o teu processo ou o teu produto está entregando para ele e, principalmente, lembra de novo em comunhão com a dor implícita que ele tem. Quando a gente consegue fazer isso, ele volta para o jogo de novo, tá? É como se tivesse pego e colocado o teu objetivo de volta no leme. E a quarta e última etapa é propor um compromisso. Sempre que a gente chega num processo de fechamento,
Dependendo da qualidade desse vendedor, às vezes eu percebo que muitos vendedores têm medo de avançar, eles tentam fazer um fechamento na hora, ou eles tentam marcar uma próxima reunião. Aí já está tudo errado, porque profissionais de alto desempenho eles não tentam, eles já formaram essa credibilidade desde o início. Então no final a gente vai orientar que é melhor fazer um novo encontro, onde a gente vai detalhar todo o processo que a gente está oferecendo para ele, porque a gente não tem isso pronto na hora, e a gente vai desenhar de um outro momento. Isso vai mostrar credibilidade e o tamanho que talvez tu represente para esse cliente. No final dessa etapa, ele tem que aceitar de forma genuína que tu está orientando ele. Ele tem que te respeitar nesse ponto. Essa é a grande diferença dos profissionais que tentam e daqueles que construíram uma reputação que sugerem um próximo passo. Espero que tenha sido relevante esse tema. Eu espero que todos vocês sigam esses passos, voltem no vídeo, estudem passo a passo, coloquem pequenos trechos disso nas próximas reuniões, a fim de poder, de forma intencional, estudar, interpretar e colocar isso nas suas próprias palavras. É muito difícil quando a gente constrói um novo processo e a ideia, às vezes, não é construir um processo, mas incrementar algumas dicas desse vídeo. Coloca para mim aqui embaixo também o que vocês têm enfrentado, dores que vocês têm enfrentado, se isso vocês já tinham analisado sobre essa ótica, percepção de problemas dos clientes, ou a implicação, necessidade de solução, se isso é uma coisa nova. Eu vou colocar depois na descrição do vídeo também o link do livro, sugiro vocês a lerem também, que vão melhorar a cognição de vocês com relação ao processo de vendas, e a gente se vê nos próximos vídeos.